fazer isso. Caridade, voluntariado. Lembrando, né, a questão da pessoa que faz a caridade, que pratica o voluntariado, o quanto isso se reverte para ela como terapêutica. Né? Então, há evidências moderadas a fortes, dando suporte à associação entre voluntariado e melhores desfechos em saúde, melhores resultados em saúde. Particularmente em relação à sobrevida. Algumas pesquisas têm mostrado que quem pratica a caridade, o voluntariado, quem trabalha, né, como aqui numa casa espírita, vive mais, alguns anos a mais, tendo melhor bem-estar e menores índices de depressão na terceira idade, na velhice. Os mecanismos ainda não são totalmente conhecidos, totalmente claros, mas essa correlação já existe. Educação espiritual. O papel de uma vida virtuosa e de afetos, de emoções positivas. Essa é uma área em que há um maior grau, maior número de evidências corroborando a associação, sustentando a hipótese, né, de que emoções positivas estão associadas a melhor saúde. Quando eu li isso, eu me lembrei da cena do André Luiz, sendo atendido no hospital espiritual, já depois de ser recolhido, né? Em que ele fazia, e nós lembramos do filme, perguntas, questões, né, do que estava vendo com ele. E os instrutores já o orientavam, o advertiam de que as fortes emoções, a raiva, o ódio, enfim, estava na gênese, na raiz daquele processo enfermo que o levou ao óbito, né? Se eu não me engano, era um câncer gastrointestinal, né? Isso na década de 50, 40, 50. Quer dizer, apenas agora nós temos essa confirmação de que, de fato, emoções como a raiva, como o ódio, estão relacionados a doenças, e o contrário também é verdadeiro. Quer dizer, a vivência de afetos positivos está associado à longevidade e a menos adoecimento. Desobsessão. Essa é uma área que me interessa especialmente dentro das terapêuticas espirituais, né? O papel, o impacto que a desobsessão, que as técnicas desobsessivas podem ter na evolução de certas patologias. Infelizmente, nós ainda não temos pesquisas nessa área. Quer dizer, há uma carência na literatura médica de estudos bem realizados sobre desobsessão. Que existem alguns pesquisadores fora do Brasil, né, utilizando a expressão Spiritual Release Therapy, né, quer dizer, terapia de mandar embora o espírito. Né, mas ainda não há estudos controlados, né, com grandes grupos, que nos possam, no meio médico, afirmar nem desconfirmar essa terapia. É uma área extremamente promissora para estudos, e nos próximos anos certamente a gente vai ter alguma notícia. Nós já tivemos uma pesquisa no Brasil, mas não era bem sobre desobsessão, né? Era uma abordagem de doutrinação espiritual de pacientes que estavam internados no hospital psiquiátrico. Não era com as entidades eventualmente obsessoras daqueles pacientes. Então não entrou nessa análise aqui. Já existe então, pessoal, e esse é um artigo que me chamou muito a atenção, já existem pesquisas avaliando a capacidade de uma mente, de uma pessoa, interferir à distância em outras mentes. São pesquisas totalmente fora de paradigma, né? Na medida em que ainda não se tem com conhecimento da realidade espiritual, da realidade perispiritual do ser humano. Mas já existem pesquisas como essa, realizada por uma enfermeira nos Estados Unidos, no Havaí, que é sobre a evidência de correlações entre a intencionalidade à distância e a função cerebral dessas pessoas. Um estudo de ressonância magnética. Como é que foi feito isso? A pesquisadora selecionou 10 membros de religião nos Estados Unidos, de diversas religiões, não importa qual, que tinham propriedades curativas,
que se autodenominavam curadores, ou healers, e pediu que essas 10 pessoas indicassem, escolhessem 10 pessoas, outras, com quem elas tenham afinidade, com quem elas tenham um laço, um vínculo forte de afetividade, de amorosidade, enfim. Essas pessoas que foram escolhidas pelos curadores foram colocadas em máquinas de ressonância magnética funcional. Uma máquina que mostra o funcionamento do cérebro. E foi pedido que esses curadores, em locais à distância, realizassem a sua técnica curativa, a sua irradiação, a sua mentalização, o ritual que quisesse para enviar boas emoções, boas energias para essas pessoas que estavam sendo pesquisadas pelo aparelho de ressonância magnética. E se viu que o cérebro dessas pessoas que recebiam a energia, a irradiação, a terapia à distância, apresentava modificações funcionais documentadas através de ressonância magnética. Então, a ressonância magnética funcional, no grupo de 10 sujeitos que receberam a intencionalidade à distância, certas zonas cerebrais se ativavam, se iluminavam na ressonância magnética. E eram zonas correlacionadas com a intenção, com o efeito esperado daquela pessoa à distância. Vejam que começamos, de fato, a, através de estudos de imagem, conseguir ter um substrato científico do que nós chamamos de obsessão entre encarnados. Quer dizer, já há, no meio científico, bases para a possibilidade de obsessão entre encarnados, quer dizer, já se encontra evidenciado na literatura. Evidentemente que na pesquisa o contexto era de emissão de bons sentimentos, de boas energias, mas é a mesma via, o mesmo canal, né, de sintonização, de emissão de ondas mentais que se estabelece no processo obsessivo. No caso aqui entre encarnados. Então, vejam como a coisa já vem avançando, né, nos últimos anos. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Questão 661. Pode-se eficazmente pedir perdão a Deus por nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. Temos falado aqui, até então, sobre as técnicas, as terapêuticas espirituais, a maior parte delas que se estabelecem de fora para dentro. Aquela que a gente vem buscar na casa espírita, aquelas que muitas vezes idealizamos como salvadoras, como recursos que vão nos livrar do câncer, da dor, enfim. Sem dúvida alguma, muito meritórias, mas mudando de conduta, pedindo perdão, fazendo a prece, mudando interiormente os nossos sentimentos, aí é que teremos a verdadeira e a mais importante terapêutica espírita. Não é à toa, pode passar, não é à toa que quando se entra numa casa espírita, o que se faz no primeiro momento? Se senta quietinho, tem uma plaquinha de silêncio, faça silêncio, não fique conversando, né? Se interiorize, deixe as coisas lá fora, entre em contato consigo mesmo. Como é difícil fazer isso em casa. Começa aí a terapêutica espírita. Olha, escuta os teus sentimentos. E depois, o que acontece na casa espírita? A palestra. Às vezes o pessoal não está acostumado, tem que explicar. A palestra. Segundo momento é a palestra. Ouve, né, as lições do Mestre Jesus. Ouve as lições do Evangelho. Reflete sobre essas verdades atemporais que nos foram trazidas há tanto tempo. Temos aí a principal terapêutica espírita, a de autotransformação, a de mudança interior, sem a qual qualquer desobsessão se torna terapêutica
de alívio temporário, né, se não houver uma equivalência de crescimento e de reformulação moral. Essa é a verdadeira terapêutica. Ainda é através da passagem pela porta estreita e pelo esforço perseverante, pelos testemunhos, que conquistamos os valores do espírito. Abraçar a dificuldade, aceitando-a e utilizando-a como forma de alcançar o progresso moral. Essa é a posição a ser tomada. Se não dá para curar a doença, dá para aliviar, dá para se resignar, dá para entendê-la enquanto uma oportunidade de crescimento. Então, o resultado da terapia espírita não é simplesmente a eliminação da dor ou da doença, mas a transformação do espírito, através do entendimento e, se possível, da eliminação concreta daquela enfermidade, mas nem sempre isso nos é o melhor a acontecer, né? E entregando sempre a Deus o resultado, né, da terapêutica. Então, estou falando em reforma íntima, né, que é o termo mais utilizado nos livros e no nosso meio. Reforma íntima. É um processo contínuo de autoconhecimento. Então, a gente não diz, eu já fiz a reforma íntima. É um processo contínuo, né, o tempo todo, ao longo de toda a nossa vida e provavelmente depois também. É um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos, e esse é o objetivo, modelar os nossos impulsos, as nossas vontades, os nossos quereres ao modelo evangélico, à vivência evangélica. Em todos os sentidos da nossa existência. E a transformação, enfim, do homem velho num homem novo, carregado, né, de tendências e erros seculares que todos nós ainda trazemos inatos, né, inerentes à nossa personalidade, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de nós. Como conhecer-se? Como conhecer essa intimidade espiritual? Nós precisamos ter vontade para isso, em primeiro lugar. Disposição, interesse genuíno em nos autoanalisarmos, coragem para fazer esse processo. Essa disposição, ela surge naturalmente em algumas pessoas. Não são muitas, mas vemos alguns jovens que já trazem, né, esse entendimento intuitivo da realidade, da vida e dos motivos que nos fazem estar aqui. Mas a maior parte de nós ainda bate a porta do auxílio, seja onde for, pela dor, né? Pela ação do sofrimento renovador, o abençoado sofrimento que nos faz parar o que nós estamos fazendo, refletir e mudar de conduta, e buscar algo maior. Então a dor tem uma função muito grande ainda na nossa vida. Infelizmente, ainda precisamos da dor. E a dor é o que faz as pessoas buscarem, né, os consultórios de psicologia, de psiquiatria, através, né, quando há a materialização já de um processo enfermiço, de um transtorno, enfim. Os tratamentos oferecidos, aí fora, nos consultórios, enfim, vêm a conhecer, então, a origem de seus distúrbios, aprendendo a identificar a sua ansiedade, a sua depressão, a sua insônia, enfim, e a controlá-los. No entanto, o Espiritismo tem muito a contribuir nesse processo. Não basta, né, tomar remédio, a gente precisa ir muito além disso. Não basta tirar os sintomas, é preciso entendê-los. E entendê-los numa perspectiva que vai aquém do berço e muito além do túmulo, enquanto espíritos imortais que caminham, né, numa jornada longa, passando por dificuldades e experiências que quanto mais se repetirão, quanto mais formos pertinazes na insistência, né, no erro e de condutas anteriores. Então o Espiritismo, da mesma forma que as psicoterapias, nos incitam ao autoconhecimento, só que num sentido mais amplo, né, nos convidando à vivência desses valores evangélicos, nos convidando a deixarmos para trás uma visão tanto ingênua da vida, em que o que vale é adquirir coisas, viver a materialidade, ter sucesso, representado a partir de ganhos, de status, de posição social, de profissão, de apartamento
com tais e tais características, de viagens para o exterior, enfim. Nada disso nos torna realmente felizes e curados, né, das nossas mazelas. A ação complementar do espiritismo, então, a psicoterapia, a medicina, as outras religiões, nos dando essa visão mais ampla, essa perspectiva da imortalidade. Joana de Ângeles, no seu livro Triunfo Pessoal, nos sintetiza bem essa ideia. A saúde somente é possível quando o self, quer dizer, a nossa visão de nós mesmos, né, estruturado em valores éticos e nobres, compreende a finalidade da existência humana, direcionando seus sentimentos e conhecimentos em favor da ordem, do progresso, do bem-estar de toda a sociedade. No Céu e Inferno, né, o Allan Kardec nos traz que para a regeneração, quer dizer, para a cura das nossas dores morais, nossas mazelas físicas, não basta o arrependimento. Não basta gritar Senhor, Senhor. É necessário a expiação, que caiu o ali embaixo, e a reparação. A expiação vai nos ajudar a desenvolver, pode clicar, valores que precisamos em nossa alma. A resignação, a coragem de suportar aquela experiência dolorosa, a paciência de esperar que ela termine, pois tudo passa, o devotamento de não nos revoltarmos contra Deus, de não deixarmos que a raiva, que a indignação tome conta e piore ainda mais o nosso processo. E a reparação, quer dizer, irmos para a caridade, irmos para a prática, irmos fazer o bem a quem nós fizemos o mal, desenvolvemos a paciência se formos impacientes, a raiva, se formos raivosos, orgulhosos, a paciência, a humildade, repararmos aos outros e ao mundo aquilo que deixamos de fazer. Desenvolvendo então virtudes como a caridade, a vontade, o esforço, a perseverança, a abnegação. São virtudes e qualidades que precisamos ter para realmente e efetivamente curarmos o nosso corpo e a nossa alma. Reabilitar-se, pessoal, exige então modificar-se, transformar a maneira de ser, reformar-se moralmente. Como é difícil isso, né? Nós temos a tendência a repetirmos os erros. Nós temos séculos, milênios de hábitos arraigados no nosso inconsciente que temos que lutar. Não temos mais que lutar com os leões do Coliseu romano, com as feras romanas, mas temos que lutar ainda com o instinto animal que habita dentro de nós, com as feras que emergem dentro de nós diante de certas circunstâncias, que estão, em última análise, na raiz de todo o nosso processo de adoecimento. A nossa existência, a nossa vida, é todo um processo contínuo de psicoterapia. É todo um processo contínuo que nos convida à reflexão, à autoanálise, à mudança. Nós vamos ser mais ou menos resistentes, assim como mais ou menos resistentes somos em psicoterapia a encontrar a origem, né, dos nossos impulsos, das nossas dificuldades. Como conhecer-se? 3 contextos. No convívio com o próximo, o conhecer-se pela dor e o conhecer-se pela autoanálise. Vamos ver então. Vou correr um pouquinho que o tempo já urge. O conhecer-se no convívio com o próximo, talvez as oportunidades mais claras, né, de nos conhecermos, de verificarmos o impacto que temos nos outros, de identificarmos a nossa sombra, como diria Jung e Joana de Ângeles, e verificarmos, né, aquele ponto cego que nós, às vezes, não conseguimos enxergar, né? O amar o próximo como a si mesmo. Esse é o nosso objetivo. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Simplesmente isso. Podemos parar aqui. Aprendemos já tudo que deveríamos aprender nesta encarnação. 2 frases. Amar o próximo como a si mesmo. É difícil fazer isso, né, pessoal? Amar o próximo como a si mesmo. Mas nós somos tão orgulhosos ainda. É tão difícil.
fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Essa até que a gente tenta mais, né? Exercita mais essa. Esse é o nosso objetivo. Se conseguirmos fazer essas duas frases, estaremos curados. Não teremos mais a necessidade espiritual de adoecer. Essa é a mais completa expressão da caridade, pois que resume todos os deveres para com o próximo. O conhecer-se pela dor, nós reclamamos tanto das dores, né? Mas o próprio Evangelho nos traz que, se olharmos e refletirmos realmente a causa, a origem das nossas dores, veremos que a maior parte delas advém da nossa própria imprevidência. Se nós não tivéssemos feito talvez isso ou aquilo, não teríamos adoecido. Quer dizer, todos quantos sejam feridos no coração por revés e decepções da vida, consultem serenamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco a causa dos males que os afligem e verão, se a mais das vezes não poderão confessar a si mesmo. Se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Vocês sabem qual é a principal causa evitável de morte na medicina? De óbito? Quem chuta? Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. A principal causa evitável, se nós pudermos salvar vidas em maior quantidade, nós teríamos que escolher um alvo. O presidente está curioso. O cigarro. O tabagismo. Nós vamos falar disso mais adiante. O conhecer-se pela autoanálise. Esse é o método ideal, né? Que acelera os passos e nos evita muitas dores evitáveis. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está, dizia Kardec, precisamente em conhecer a si próprio. Como assim conhece-se a si mesmo? Como é que se faz isso? Qual o meio de chegar a isso? Questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho nos esclarece. Ele falou mais ou menos assim, olha, faça como eu fiz. A cada noite, ao botar a cabeça no travesseiro, reflete sobre o teu dia. Pensa no que tu fizeste aos outros. Pensa nas reações, na consequência das tuas ações. Faz um balanço do teu dia. Se não deixou de falar uma palavra a quem necessitava, se não falou uma enquanto deveria ficar quieto, fazer silêncio, analisa o teu dia. Ou seja, dá-te ao trabalho de refletir sobre o teu dia, sobre as tuas ações, e certamente descobrirás aqueles pontos que precisam ser corrigidos, aquelas situações que podem ser melhoradas. É simples. Essa é a autoanálise. E assim conseguiremos nos conhecer melhor e evitar os dissabores, as doenças, as dores. Precisamos então, pessoal, sair da condição de indivíduos conduzidos pelos envolvimentos do meio. Eu faço isso porque todo mundo faz. Reagindo e mudando, para sermos condutores da nossa vida. Conhecendo a nós mesmos, nós adquirimos a habilidade, a condição de dirigir a nossa própria vida. Para passarmos à categoria, então, de condutores de nós mesmos, com amplo conhecimento das nossas potencialidades, e temos muitas potencialidades ainda não desenvolvidas, não elaboradas, em desenvolvimento. É um trabalho de superar, por fim, a densidade da nossa animalidade, o peso da inércia aos impulsos espiritualizantes, alcançando esferas vibratórias mais elevadas, cuja sintonização nos permite fazer mais do que imaginávamos, cuja sintonização nos permite ter a convicção de estarmos seguindo o caminho certo, que passam a modificar a constituição sutil dos envoltórios espiritual e mental que possuímos. Já que estamos fazendo em autoanálise, eu vou passar 10 questões para que cada um responda para si próprio, como cada um anda nesse processo, como cada um anda fazendo a sua autotransformação, a sua reforma íntima. Basta que façam essa reflexão individualmente.
Acha que o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual? Temos as opções para cada um. Acredita ser conhecedor de si mesmo em profundidade suficiente, podendo assim identificar os seus próprios impulsos? Vamos respondendo. Pode passar. Já se preocupou em descobrir os porquês das suas manifestações impulsivas no terreno das emoções? Já se preocupou? Já analisou isso? Refletir sobre si mesmo, se autoanalisar, é difícil? É complicado? Como reage quando sente que ofendeu alguém? Como é que vocês reagem? Entristece-se ao constatar no seu íntimo, por vezes, sentimentos fortes que não consegue dominar? Como é que nós reagimos? Já tentou relacionar, listar os seus principais defeitos? Pegar a caneta, lápis, fazer ali uma lista. Ou um caderno, né? Não só um papel, caderno. Diante de algum erro ou falha sua, como se sente? Indiferente, deprimido, procura corrigir-se? Já sofreu alguma dor profunda? Ou passou por período de doença que lhe tenha feito mudar os seus hábitos ou corrigir algum defeito? Quer dizer, já aprendeu um pouco com alguma doença? Acha que se sentiria mais feliz e alegre, compreendendo e controlando melhor as suas reações desagradáveis? Então são perguntas que introduzem essa autorreflexão, né, para que façamos todos. Nós todos certamente precisamos disso. Falamos do como transformar-se, agora o que se pode transformar interiormente. 3 itens. Os vícios, aumentar, aliás, os vícios, os defeitos, e desenvolver e aumentar as virtudes. É isso que podemos fazer. Que vícios? O fumo, o álcool, o jogo, a gula e os abusos sexuais. Acho que o nosso trabalho de reforma íntima começa por aí, e eu vou falar com vocês apenas 2 itens, o fumo e o álcool dos vícios. Os demais, vou convidar para que vocês leiam um livro em casa e continuem a sua autoanálise aqui na Casa Espírita. Vamos falar especificamente do fumo e do álcool. Os defeitos que temos que identificar e dominar em nós. O orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, a avareza, e a lista é grande. A agressividade, o personalismo, a maledicência, negligência, intolerância, impaciência e por aí vai. Cada item, todos nós o temos, em algum grau, e requer o nosso trabalho, o nosso esforço consciente e autodirigido. As virtudes, temos muitas, e precisamos desenvolvê-las. Temos todas as virtudes em nós, absolutamente todas, né? Algumas dormindo lá, deitadinhas, né? Escondidas, mas estão lá. A humildade, a modéstia, a sobriedade, a sensatez, o perdão, a renúncia, a paciência, o devotamento. Lembrando 2, em especial, que o Espírito de Verdade preconizou como necessárias para a nossa felicidade, no Evangelho segundo o Espiritismo. A abnegação e o devotamento. Talvez 2 especiais aí, né? Vamos falar um pouquinho dos vícios, então. Quantos vícios, né, nós temos? Como é difícil lidar com os vícios. E é inacreditável, né, pessoal, como ainda hoje, enquanto sociedade, nós nos deixamos levar, mansamente conduzir, às vezes sem a menor reação coletiva, a tão perniciosos incentivos difundidos pela televisão, pelos filmes, pelo rádio, nas conversas de final de ano, nos encontros de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, de aniversário, de festas de 15 anos, enfim. Vamos mansamente sendo penetrados por imagens, por ideias, por sugestões, por vínculos às vezes perversos, né?
de figuras de destaque, ídolos da juventude, ídolos da música, que se associam a imagens, a ideias, ao vício. Carnavalzão merece um cervejão. Quem não tomar um cervejão é um bobão, alguma coisa assim, picaretão.